Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Agora são 6 e alguma coisa. A lua ainda tá no céu, a coisa mais linda. Ela ainda vai descer todo aquele caminho ali, vai percorrer tudo aquilo. Então, o céu tá muito lindo. Eu acordei às 6h06. Estou na Praça de Governador Portela. Deixa eu só mostrar para vocês ao redor. Tô no mesmo lugarzinho de ontem. Só um giro para vocês verem. Tá muito, muito, muito frio. Não vi quantos graus, mas deve estar uns 12, com a sensação de 10. De fato, muito frio. Aqui na praça vai ter um evento essa semana. Eu não sei o que que é ainda. Eles estão montando estrutura ali. Eu mostro para vocês amanhã quando a estrutura estiver pronta. E é isso. Vamos conversar em nome de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, naquela cidade lá, né, que Ló decidiu se refugiar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Olha só como que se deu a destruição de Sodoma e Gomorra. Teve uma chuva de enxofre e fogo. Tomando um cafezinho aqui que tá frio. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abrão, de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, olha só, lembram que os dois anjos que chegaram na casa, só um segundo. Lembram que os dois anjos que chegaram lá na casa de Ló, para que ele saísse e tal, eles instruíram a Ló: vai, pega a tua família, a tua esposa, teus filhos, tuas filhas, no caso, e foge para que tu não pereças junto com a destruição da cidade. Foge porque tu não vai morrer. E eles também a avisaram: não olhes para trás. E aqui a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por ver o que o Senhor estava fazendo, ela se converteu numa estátua de sal. E por que que isso acontece? Por que que Abraão, por exemplo, não se converteu em estátua de ferro? Não, meu Deus, de sal, perdão. Por que que Abraão não se converteu também numa estátua? Porque Deus sabe aquelas pessoas que vão conseguir guardar segredos. Deus sabe quem são as pessoas em quem se deve confiar. A mulher de Ló olhou para trás e ela não era digna de ver aquilo. Ela era digna de ser salva. Ela estava sendo salva por causa de Ló. Ela estava sendo salva porque ela era mulher da pessoa certa naquele momento. Mas ela não era digna de olhar e ver o que que Deus estava fazendo e continuar com vida, né? A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. A mãe tinha se transformado numa estátua de sal, né? Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Eu acho que os maridos, né, o genro de Ló, que estavam para casar com as filhas, não foram. Eu acho que eles não foram. E aí,
A mais velha disse pra mais nova: ele já tá velho, não vai vir ninguém aqui pra casar com a gente, não. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Olha só a ideia que a primogênita teve. Dar muito vinho pro pai. Naquele tempo, vinho, eu acredito que tinha muito álcool, porque a galera de fato bebia e praticamente desmaiava. Então ela falou: vamos dar muito vinho pra ele. Quando ele se deitar, a gente vai se deita com ele, engravida dele, do pai, para manter e conservar a descendência. Elas estavam apoiadas no próprio entendimento, né? Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-los a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. As duas engravidaram do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou de Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou de Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Abrão e Sara peregrinam em Gerar. Partindo Abrão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abrão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então, olha só, mais uma vez, Abrão usou lá aquela estratégia, né, de falar que Sara era irmã dele, não mulher. Com isso, quando ele chegou no Egito, ele conseguiu riquezas, ele conseguiu o respeito e a proteção, né, do faraó. Do faraó, acho que sim. Ou do rei. Me perdoem, gente, eu não vou saber falar o certo agora, eu me esqueci. E agora ele usou da mesma tática, ele usou da mesma coisa para se inserir no lugar, para se chegar. Ele usou a Sara, falou que era irmã dele. Só tô procurando aqui o nome. Eita, meu nariz tá muito. Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar ela, mas ele teve um sonho em que Deus apareceu para ele e disse que ela tinha marido. Ora, Abimeleque ainda não havia a possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho. Olha só, ele teve um diálogo com Deus no sonho. Vê que privilégio. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Olha só, gente. Aquilo que eu falei para vocês ontem, quando a gente pensa algo, a gente pensa algo que não deveria pensar, né? Algo negativo, e a gente se arrepende no mesmo momento, de sobremodo, a gente se arrepende e a gente pede desculpa para Deus, a gente é perdoado. Então, o ideal é pedirmos para Deus: não me deixe pecar, Deus, não me dê tentações, livrai-me das tentações. E foi isso que Deus fez. Deus viu, né? Aquilo era uma técnica que Abraão usara. Deus sabia daquela técnica e Deus viu que Abimeleque, inocente, ia pecar. Porque tanto Sara quanto Abrão confirmaram que eles eram irmãos. Então Deus não deixou que ele pecasse. Foi em sonho avisar para ele
ela tem marido, para ele não pecar. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverá. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizestes? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abrão: Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abrão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há terror, não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abrão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: Dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todas estas justificada. E perante todos estás justificada. E orando Abrão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abrão. Olha só. É muito forte essa parte aqui, é Gênesis 20. Vocês lembram que em outro momento, quando Abrão falou que Sara era a esposa dele, ele ganhou, né, ali do rei do Egito, era do faraó, ele ganhou também ovelhas, bois, servos, servas e um lugar para ficar, ele poderia escolher. A mesma coisa aconteceu aqui com o rei de Gerar, Abimeleque. Quando Deus foi a ele em sonho, Deus o encheu de sabedoria para proceder com Moisés Moisés não, Abrão, e falou: Devolve a mulher dele, porque ele é profeta e vai abençoar a tua casa. Do contrário, morrerá tu e todo o teu povo. Então, olha só o poder que Deus ele dava para Abrão. Olha só o quão Abrão era privilegiado. Era o próprio Deus que lutava as batalhas por ele. O próprio Deus ia lá e resolvia. Então, Abimeleque levantou de madrugada, pegou tudo que tinha, bois, ovelhas, juntou os servos, acordou todo mundo. Bora, bora, acorda, acorda, levanta todo mundo. Chamou Sara, chamou Abrão, chamou todo mundo, juntou tudo, falou com Abrão: Por que tu me fizeste isso? Eu quase pequei. Mas agora toma. Entregou tudo para ele, bois, ovelhas, servos, servas, e deu para Abrão e ainda disse para ele escolher o lugar onde ele queria habitar na terra de Abimeleque. Onde ele escolhesse ali era dele. E ainda para Sara ele deu 1000 siclos de para Sara não, ele deu 1000 siclos de prata para Abrão. Em compensação a tudo que aconteceu com Sara, ele justificou perante todos, ele se preocupou, além de com Deus ele fazer tudo certo. Tá, então eu não vou ficar com ela, não vou tomá-la por mulher, eu não vou possuí-la porque eu sei que ela tem irmão. Então, beleza. Além disso, ele foi além. Essa sabedoria, esse discernimento, quem passou para ele foi Deus, de saber o que fazer, de acordar o pessoal, de pegar as coisas, de entregar, de dar um pedaço de terra, de restituir a mulher. Então, além dele ter se restituído com Deus, ele se restituiu perante os homens. Ele fez o que tinha que ser feito perante os homens, todo mundo vendo. O nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor, cumpriu o que lhe havia prometido. Vocês lembram que o Senhor tinha prometido para Sara que ela teria um filho daquela data a 1 ano? Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abrão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Olha isso, meu Deus. O Senhor tinha prometido que Abrão ainda teria um filho, né?
E aí aconteceu tudo aquilo, a Sara não acreditou muito, estava pensando, como? Eu já com essa idade, Abrão também já velhinho. Mas Deus falou que seria cumprido e foi cumprido. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho de Abrão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. No tempo determinado aconteceu. 1 ano depois aconteceu. Então, olha só. Além de Deus, ele cumpriu o que ele promete. Ele cumpre na hora certa, no tempo determinado. É o tempo certo para aquilo acontecer. Por isso que não adianta ficar ansioso por coisa alguma, querer resolver as coisas do nosso jeito, ao nosso modo, apoiado no nosso próprio entendimento. Vocês vão me ouvir falando isso muito. Não se apoie no próprio entendimento, porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dará a luz, pôs Abrão o nome de Isaque. Abrão circuncidou o seu filho, lembra da circuncisão? Quando este era de 8 dias, era assim que Deus queria que acontecesse, né? Deus, ele falava que os nascidos com 8 dias teriam que também ser circuncidados, toda a descendência de Abrão. Deus lhe havia ordenado. Tinha Abrão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos ele tinha, 100 anos. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abrão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Olha só, muito incrível isso. E Sara é muito grata aqui, né? E além disso, ela leva isso como um testemunho, né, para que todos saibam que foi Deus que fez isso, que foi Deus que me deu um filho na minha velhice. Isso é muito incrível, muito incrível. E vamos finalizando por aqui. Tá muito frio, eu tô me aguentando tomar mais um golinho de café quente. Eu espero que a leitura de hoje tenha despertado muitos insights. É uma leitura forte, de muitas informações. Eu li mais do que o normal hoje, né? Geralmente eu leio um versículo e daí eu já trago uma reflexão em cima daquilo. Mas aí eu dei uma adiantada hoje. Eu quero logo terminar Gênesis, eu quero logo passar para o próximo livro. Quem sabe qual que é o próximo livro? Alguém sabe? Se alguém souber, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Mais uma vez, Deus ele cumpre o que promete na hora certa. Ele honra quem ele falou que ia honrar, nos lugares onde se deve acontecer. Ele protege. Engraçado é que eu tô lendo com o meu filho toda noite o mesmo livro. Eu tô em Gênesis. E da forma que eu tô falando com vocês aqui, por exemplo, hoje eu li Gênesis 20, 21. Com ele eu também tô na mesma parte da Bíblia, eu também tô lendo a mesma coisa. Eu tô com ele na parte da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, eu tô ali bem pertinho. O que eu leio com vocês hoje de manhã, eu já leio para ele amanhã de noite, porque hoje de noite eu leio outra. Então, isso e ontem ele tinha uma dúvida. Ele me perguntou assim: "Mamãe, mas quem foi que escreveu a Bíblia? Quem é essa pessoa que sabe que isso tudo aconteceu?" E engraçado que quando eu era pequena eu também achava que uma só pessoa tinha escrevido a Bíblia. E daí eu fui explicar para ele como que era, e é muito incrível que ele tá numa idade de que ele fixa tudo, ele absorve tudo e ele nutre muito as coisas que ele ouve, né. E é muito lindo que toda noite quando eu vou começar a falar com ele, aí eu falo: "Ai, vamos continuar aqui, ontem a gente estava em que parte?" E aí ele lembra. A parte que Abrão, que saiu do Egito, que chegou não sei aonde, que não sei aonde. E isso é incrível saber que o seu papel na terra está sendo feito, que você está ensinando a palavra para o seu filho, você está dando para ele o conhecimento necessário acerca disso. Você está fazendo a sua parte. O meu filho não dorme sem que eu coloque a mão na cabeça dele e profetize sobre a vida dele, peça sobre a vida dele. Então, aqui, quando quando Deus aparece para Abimeleque em sonho, Deus apareceu
para que ele não pecasse, né? Deus não deixou que ele pecasse, porque Deus viu o coração dele. E ele não fez. Mas se ele tivesse feito, ele teria se apoiado no próprio entendimento, né? Ignorado o sonho e feito mesmo assim, sabendo que não era para ter sido feito. Então, é assim que funciona com os nossos filhos. Esse é o nosso papel. É nos anteceder para que eles não pequem, para que eles não errem, para que eles não tenham atitudes de que eles vão se arrepender depois. Então eu tenho por dever, por propósito, passar para o meu filho os ensinamentos, as escrituras milenares, os princípios de Deus, para que ele siga esses princípios e para que ele ande no caminho certo. Eu tenho esse dever e eu tenho o feito todas as noites, em todo momento. No momento que eu consigo falar com o Heitor sobre Deus, sobre temer a Deus, sobre os princípios, sobre o que é certo, sobre o que é errado, eu tô falando. Às vezes ele nem tem, tipo, paciência, ele vai falar uma coisa boba da escola, alguma coisa do tipo, e eu venho com um sermão e eu começo a explicar para ele, não é dessa forma, não pode fazer isso, não foi assim. Porque ele é criança e a maioria das coisas que ele tem feito pela primeira vez. E aí quando ele faz e ele vem me contar, eu explico para ele que aquilo é errado, porque se ele vier me contar e eu falar, tá certo, não sei o quê, ele vai continuar fazendo aquilo achando que tá certo. Então eu preciso explicar para ele, isso tá errado. Isso não pode, isso não é assim. E daí ele vai fazer se ele quiser, mas o meu dever é instruir o meu filho para que ele não faça. O meu dever é a todo tempo estar protegendo ele para que ele vá pelo caminho certo, para que ele faça o certo, para que ele faça o certo, porque eu que tenho que fazer isso. Eu tenho que ensinar o meu filho que temer a Deus é o correto. Se eu não ensinar isso para ele, ele não vai aprender agora. Pode ser que ele aprenda quando crescer, quando quebrar muito a cara, quando se ferrar bastante e volte para Deus todo machucado. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o meu filho siga os princípios do Senhor desde pequeno, que ele passe as batalhas necessárias, porque nós sempre passamos por batalhas e quando nós decidimos seguir o caminho do Senhor não é diferente. Eu quero que ele passe pelas batalhas da vida, mas que ele passe com sabedoria, com discernimento. A gente tem um problema tão grande que a gente não gosta de passar por problema, né? A gente não quer passar por problema, não quer passar por obstáculo, por adversidade. Quando a gente tá com problema, a gente corre, sei lá, pra igreja, pra não sei pra onde, pra pedir a Deus, meu Deus, não deixa eu passar por esse problema, tira esse problema da minha vida. Mas, gente, às vezes é esse problema que vai te fazer crescer, às vezes é esse problema que tá te trazendo a experiência necessária pra tu receber a tua promessa. Então não fujam de problemas. Não fujam, resolvam, encare. Pessoas resolvem problemas. Pessoas estão aqui para resolver problemas. Todo mundo que foi chamado por Deus na Bíblia tinha coragem para resolver problemas. Não fuja de problema. Veio o problema? Tá bom, Deus, eu tô aqui, eu tô pronta, firme, forte, preparada para passar por ele, porque eu sei que dele virá uma experiência, um aprendizado que é necessário para minha vida, que tu queres que eu passe. Consegue entender? Então é isso que eu quero pro meu filho, que ele passe pelos problemas da vida, mas que ele passe com essa consciência que tá passando, mas tá passando com Deus. Dali nenhum mal vai acontecer. E mesmo que aconteça, porque o mundo é mau, o ser humano é mau, mesmo que aconteça, ele vai saber o que fazer a partir daquilo. Ele vai ter discernimento e sabedoria para fazer isso. Então é isso que, para quem tem filho, mãe, pai, esse é o propósito, esse é o caminho. Ensine o seu filho a andar conforme os princípios milenares, porque isso vai ser o bem para a vida dele. Você está ensinando a não pecar. Igualzinho, igualzinho Deus fez com Abimeleque. Deus foi lá em sonho e falou para ele: tá errado, eu tô aqui em sonho para que tu não peques. Tu fez até aqui, mas beleza, tu fez até aqui inocente. Eu vim para te avisar que a partir de agora, se tu fizer, tu não tá mais inocente. Então, quem conhece a palavra, quem sabe das coisas e ainda assim faz as coisas erradas, mente, levanta falso testemunho, enrola, todas essas coisas que a gente sabe que o ser humano faz, quem faz isso certamente terá um problemão com Deus. E não é eu que tenho que resolver nem julgar, se entenda com Deus, mas a nossa função na Terra é de fato ensinar para os nossos filhos que se deve seguir no caminho do Senhor e mudar as próximas gerações, porque, meu Deus,
Se hoje eu tenho um filho e eu ensino para ele a viver debaixo dos princípios, e eu tenho uma amiga que também tem 2 filhos e ela ensina para os 2 dela a viver debaixo dos princípios, e tem outra pessoa, minha irmã, que tem 2 filhas e a minha irmã ensina para as 2 filhas dela a viver debaixo do princípio, automaticamente essas crianças aprendendo a falar de Deus, a temer a Deus da forma certa, vão ensinar para os filhos delas, e os filhos vão ensinar para os filhos, e assim nós estamos criando uma geração de pessoas que servem a Deus, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que entendem da palavra, de pessoas que não vão se deixar enganar, que não vão se deixar levar, que não vão, porque entende a palavra, porque tem conhecimento. Então, passem conhecimento para os seus filhos. Passem conhecimento porque isso que vocês fazem agora pode parecer chato, eles podem achar ruim, mas vai ser a salvação deles para toda a vida. Vai ser quando eles vão conseguir passar pelos problemas com facilidade, sem sofrer tanto, sem se quebrar tanto. Eu sei que você ama o seu filho, então eu sei que você quer para ele que ele tenha felicidade ao decorrer da vida, que ele seja próspero, que ele realize os seus sonhos. Então, para que seu filho cresça forte, sábio, tendo discernimento, sabendo diferenciar as coisas, sabendo onde entrar, sabendo onde sair, sabendo quais as pessoas conviver, seu filho vai ter um propósito de vida e vai ter uma vida cheia de prosperidade, abundância e a paz que excede todo entendimento. Seu filho não vai ser o tipo de criança, de adolescente, de adulto que vai ter ansiedade, depressão, problemas. Não, ele tem conhecimento da palavra. Desde criança, ele cresceu entendendo da palavra. Então, esse é o nosso dever. Obviamente, tem um momento ou outro que criança, adolescente fica mais rebeldezinho e se desvia, mas o nosso dever é mantê-lo ali no caminho e tendo paciência. Sabe quando nós não queremos nada com a vida, fazemos tudo errado e Deus tem paciência e ainda continua ali pegando a gente do final da fila e botando no começo? A mesma coisa somos nós com os nossos filhos, porque Deus ele está fazendo isso conosco porque Ele é o nosso Pai. Então, a gente precisa fazer isso com os nossos filhos. Errou? Senta, explica que errou. Não tá querendo entender, tá numa fase, tem paciência. Aquela fase vai passar e você vai estar ali, ó, orando por ele, colocando a mão na cabeça, profetizando coisas boas, explicando o caminho certo e sempre, sempre com palavras de carinho, com palavras de amor, com respeito, sabendo falar. É muito importante saber falar para poder falar com seus filhos, para poder ensinar as coisas aos seus filhos. Então aprendam, gente. Busque conhecimento para que seus filhos não sofram. Nós sofremos as consequências dos erros dos nossos pais. Então não faça isso com seus filhos. Está em tempo de mudar as coisas, está em tempo de mudar o mundo. A mudança do mundo começa em você. E já dizia Gandhi, né? E acho que é isso. Eu já falei muito, já vai em 28 minutos esse devocional. Meu Deus. Eu tenho encontrado problemas com a memória do meu celular, porque eu tenho gravado muito vídeo, eu tô trabalhando somente no momento com a internet, então tô gravando muito vídeo e eu fico sem memória, mas em breve eu vou conseguir investir aí nesse meu propósito, vou comprar a câmera e os devocionais serão com muito mais qualidade. E aí eu vou poder falar o tempo que eu quiser falar, porque eu teria ainda uma palavra de uma hora para falar aqui, mas é que o tempo não deixa. Então, vamos lá. Olha o avião, que lindo, gente! Eu agradeço por todo mundo que está aqui. Peço que, se possível, deixem uma curtida e um comentário, porque o YouTube entende que vocês estão gostando, entrega o vídeo para mais pessoas serão alcançadas por essa mensagem. Eu sou muito, muito feliz fazendo isso. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Um beijo, até amanhã. Tchau.